Esqueci de colocar para gravar. Então, gente, olha só. Como a microfonia estava muito ruim, então maia. Então, eu fiz um resumo da civilização maia para vocês. E depois, na hora que vocês para vocês, tá lá na plataforma. Então, vocês vão voltar nas vídeos para poder fazer os exercícios e olhar e na apostila também. Então, olha só, pessoal. Sobre a teve início em torno de 1000 anos antes de Cristo, ok? Yucatán, no México, que é a região que corresponde, né, ao sudoeste do México. Lá numa península eles viviam em uma área geográfica com regiões altas e muitas florestas. Uma mudança importante que aconteceu foi que esses grupos eles tiveram contato com os Olmecas. Eram outros povos, né, que viviam nessa região também, que faziam na época dos povos pré-colombianos os que mais se destacaram. Vocês estão estudando sobre eles. Aí o que acontece? Só que tiveram outros povos aí com esses povos olmecas, que também eram povos pré-colombianos e que viviam ali no Golfo do México, numa região chamada Mesoamérica. Mesoamérica é uma forma de relevo, é o aspecto da região, por isso que a região é chamada de Mesoamérica. Então, esses povos habitavam ali, Olmeca. E com esses povos, eles criaram uma relação de trocas comerciais, né? Eles não lidavam com dinheiro, mas eles faziam escambo. Culturas, ou seja, tinha contato com a cultura do outro povo. Então, eram povos praticamente irmãos. E aí, eles criaram, os maias também, um sistema numérico, e esse sistema numérico, nesse sistema numérico, eles estabeleceram um calendário, lembrando que no sistema numérico dos povos maias, os números eles iam de 1 até 20 das mãos, com a quantidade de dedos dos pés. 10 mais 10 dá 20. Deixa eu ver se eu consigo levantar meu pé. Não, não consigo não, gente. Não dá. Então, olha só. Eram baseados nos dedos dos pés e das mãos, ok? Então, eles estabeleceram um calendário, né? Mais para frente. Eu vou falar sobre esse calendário, que era um calendário dedicado aos rituais e um calendário de 365. E, deixa eu ver o que mais de importante. Eles desenvolveram, né? As primeiras elites hereditárias maia era passado de pai para filho. E a agricultura era base. Então, eles cultivavam principalmente o milho, o algodão, a batata doce, a mandioca, o estilo da policultura. O que é policultura? É o cultivo de vários. Com esse estilo de policultura, as áreas que eram destinadas milpa, ok? Deixa eu ver onde está na apostila, que eu vou pedir para marcar para vocês marcarem. Milpa, tá aqui, ó. No segundo, pode marcar todo o segundo parágrafo da página 472. Ok, galera? Faz assim. O pessoal fechou a câmera aí toda. Fala, uma Júlia, a Gabriela. Então, olha só. Segundo parágrafo todo, tá? Então, Boa tarde, Taila. Então, eles desenvolveram a policultura, que é o cultivo de vários produtos ao mesmo tempo. E essas áreas onde eles desenvolviam a policultura eram chamadas de milpa. O comércio de bens e serviços, né, também era uma atividade econômica fundamental na civilização maia. Então, ticavam o escambo junto com aqueles povos lá olmecas. Então, gente, lá no início desses olmecas, existiam outros povos nessa região do México, que eram os toltecas, tudo terminado com eca, ou outros povos também. E esses maias, né, tinham uma relação mais próxima com os olmecas. Desenvolveram uma agricultura, eles desenvolveram uma relação de amizade, como eu havia falado para vocês. E, com o passar do tempo, desenvolveram também um sistema urbano, um sistema de circulação urbana. Ou seja, né? Então, esse sistema urbano foi desenvolvido por eles. Então, eles moravam, eles abriram essas ruas, né? Porque a população cresceu muito, então ela não é deles. Com o crescimento da população, eles foram construindo outras edificações, arquitetura, eles destacavam também na arquitetura, e eles criaram essa malha urbana. E também eles desenvolveram um sistema de escrita que contava com de escritas deles lá na página 473. Então, esse sistema de escrita, ele tinha um significado, né?
Era esse conjunto aí de caracteres na página 473, tá bom? Então, eles, como eu falei para vocês, eles se destacavam em eventos complexos, né? Sobre as estações do ano, sobre as trajetórias, eles tiveram uma participação muito grande no desenvolvimento da astronomia. Eles eram povos inteligentíssimos e ficaram, né, para a civilização atual. Então, esses datas precisas sobre as estações do ano, né, e também sobre a trajetória aí de alguns astros. Então, eles tinham dois tipos de calendários de 60 dias, voltado para rituais sagrados e, né, voltado para atividades do cotidiano, atividades do dia a dia pelos maias. Vocês vão ver que os astecas também têm em comum com os maias, que eles também desenvolveram esses dois calendários. Outra coisa importante sobre os maias, eles eram politeístas. Então, gente, todos esses povos, né, dessas civilizações, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Olha os deuses deles aí na cara. É muito estranho que a gente não consegue nem falar direito, nem ler direito. Então, vamos lá. Vamos falar só sobre o principal deus maia, que é o Unabiku, tá? Marca aí o nome dele. Unabiku, que significa um deus. O deus criador é o principal deus maia, criador do mundo e da humanidade. Então, eu quero que você bem, né? E os deuses... Ana Paula? Peraí só um minuto, pode falar, Eduardo? É na página 473? Sim. Então, tá em pontinhos aí todos, que é o Nabiku. E também tinha Itzamana. O Kukan, representava o deus do vento, também chamado de serpente emplumada, sol, filho de Itzamana. Ixt é o deus da lua, deusa da lua. Que nome? Não quero arriscar a falar o nome dele, mas eu vou chamar ele de Nau, que também pode ser chamado de agricultura. Tá? O Nau, deus do milho e da agricultura. Deus da guerra e dos rios. Então, pessoal, olha lá embaixo as pirâmides maias. Arquitetura, a construção. Então, essas pedras colocadas lado a lado, pedras de calcário, vícios humanos, de pessoas, de escravos, de esses povos, alguns deles eles eram canibais, com animais, né? E outros tipos de bicho. Ok? Então, Mari, com esse resumo dá para vocês fazerem todas as atividades, tá? Então, até agora, eu vou abrir o microfone de vocês aí para mim, faz assim, ó. Ou tá tranquilo? Estão entendendo direitinho? Nossa imagem está agarrada. Hã? Agora agarrando. Sua imagem está agarrando. O microfone, aí quando abre dá problema. Então tá, qualquer hora vamos para os astecas, ok? Então vocês vão ver que a civilização asteca é sobre eles. Então vamos lá. Os astecas, deixa eu mutar aqui. Aí. Os astecas, eles ocupavam o Planalto Central do México. A capital do povo asteca era chamada de Tenochtitlan. Essa cidade, Tenochtitlan, hoje acho que é a capital do México, ok? É uma cidade que chama Cidade do México, capital do México. Então, ela é antiga. Então, gente, esses povos, os astecas, eles expandiram para grande parte aí do centro, essa grande parte aí do México Central. Então, eles alcançaram no campo militar, né, um poder muito grande no campo militar. O máximo dessa civilização asteca foi um imperador, né, foi o reinado de um imperador, Montezuma II, era o nome do imperador asteca naquela época. E naquela época também tinha uma pirâmide, né, essa pirâmide, quem ocupava o topo da pirâmide era o imperador. Ok? Então, nós vamos fazer o imperador, ele ocupava o topo da pirâmide. O imperador era chamado de Montezuma, ok? Baseava-se na subsistência, né? Então, com o passar do tempo, eles desenvolveram técnicas de... Vou explicar isso aí. O que são essas técnicas de cultivo? Abram a apostila, por favor, nesta imagem. Olha essa imagem aqui.
Página 475. Então, os astecas, eles desenvolveram técnicas. Eram as chinampas. O que eram as chinampas? Agora, as chinampas consistia em fazer onde tivesse a água menos profunda, né? Onde você cai. Nesses locais, eles começaram a plantar um tipo de vegetação. Um tipo de vegetação que ela criava raiz dentro da água. Tá vendo aqui no desenho a raiz dela descendo para dentro da água? E aí eles plantavam nessa área, aí faziam grande, e entre eles tinha uma porção de água onde pudessem passar para eles colherem, né? Colherem aquilo que plantavam e para eles cuidarem da plantação. Então, essas desenvolveram, chamavam chinampas. Guardem isso aí, pode marcar todo esse parágrafo aqui em cima, ó, do que eram as chinampas, que eram as técnicas aéreas, ok? Aqui, ó, no iníciozinho do parágrafo aqui, pode marcar tudo. Certinho? Então, vamos lá. Continuando aí sobre os astecas. Além das agrícolas, os maias, eles desenvolveram um sistema de impostos de comercializar, né, o comércio através de impostos. Então, olha só, nessa questão dos impostos, sementes de cacau. Então, eles não tinham moeda própria e as sementes do cacau, quem conhece um cacau? Faz assim, conhece, Eduardo? Ia muito para eles, né? Vocês sabem aí hoje que todos os produtos feitos à mão eram uma coisa muito valiosa. A Júlia tá aí, uma pessoa que é assim, fã de um cacau. Olha só, eles desenvolveram, eles aceitavam, né? Ju. Pra vocês verem, tanto a Júlia não, gente, todo mundo aqui gosta. Quero ver quem fala que não gosta. Professor, sabe, eu gosto de... Quando eu vou na casa da minha avó lá no Espírito Santo, lá em Paquistá, ela, tipo assim, ela tem uma casa grandaça lá. Aí, atrás dela tem um pezão de cacau. De cacau? Eu acho que tá no cacau o dia todo, é. Pois é lógico que quem come, né? Então, gente, peraí que eu vou colocar muda aqui. Então, o cacau, peraí que eu vou deixar, a Júlia quer falar. Pode falar, aqui, Júlia. Acho que eu chegou na live aí, ó. Ah, tá na área? Pois é, Taila, nós estamos falando do cacau. Estamos falando do cacau. Você saiu e sumiu. Ele era um produto que valia ouro para os astecas. Tanto é que ele pagava até os impostos, né? Eles usavam a semente do cacau para pagar os impostos. E a máxima do povo era o imperador, né? Um imperador chamado Montezuma. Então, como que ele ficava no topo? Então, ele era eleito por uma alta patente militar, muito poderoso. Então, esses militares, eles elegiam o imperador, certo? E eles tinham, guarda isso aí que eu tô falando, ó. O imperador eleito, ele tinha a obrigação de honrar todos os deuses do povo asteca. Essa é a obrigação dele. Aí, abaixo da pirâmide, né, de hierárquica para vocês, então, abaixo da pirâmide estão os sacerdotes, os guerreiros e esses funcionários, né? Eles formavam uma aristocracia. O que é a aristocracia? A gente acha que o povo não tinha aqui dentro desses povos antigos, que não existia uma hierarquia, que todo mundo era igual, a gente está muito enganado lá. Uma pirâmide hierárquica. Existiam os escravos, existiam os camponeses, existiam aqueles que tinham mais terra. Eles deram só um minutinho, tá, Eduardo? Que eu vou falar. Então, eles tinham direito de mandar em tudo. E aí, o que acontece? Os guerreiros, os funcionários, eles atuavam a serviço do imperador. Como eles atuavam a serviço do imperador, eles recebiam uma grande quantidade de terra, né? Nas terras que eles tinham, eles exploravam os escravos e os camponeses. E os escravos e os camponeses viviam da pirâmide hierárquica. Então, eles geravam riquezas para esses aristocratas. Os mais altos, eles enriqueciam as custas dos escravos e dos camponeses. Então, essa aristocracia, o imperador, ele contava com o apoio desse pessoal aí para poder financiar, né, a guerra e as obras públicas que o governo faria. Então, eles financiavam as guerras e as obras públicas. Existia também, tinha uma outra camada também, que era a camada abaixo
desses sacerdotes, guerreiros e funcionários, comerciantes e artesãos. Então, eles tinham privilégios. Qual que era o privilégio deles? Trabalhar como escravos para a aristocracia, comerciantes e artesãos. Eles não serviriam de escravos para ninguém. Então, eles já estavam saindo no lucro, né? E com isso, calpule, né? Calpule, o que era calpule? Calpule eram pessoas livres que se dedicavam às públicas. Os calpule está aqui, ó, na página 476, vocês vão marcar aí para mim, por favor. Quinto parágrafo da 476. Tem outras coisas mais importantes aí, tá? Vocês vão fazendo a leitura, ouvindo, né, essa aula online e marcando os aspectos principais aí para fazer o exercício. Então, os calpule eram pessoas livres que se dedicavam à vida da pirâmide, ou seja, que sustentavam o povo todo, a galera toda. Eram os escravos prisioneiros de vidas, ou aqueles prisioneiros que tinham cometido algum tipo de crime. Esse dá para vocês como que ficou, né? Vou escrever a caneta, ó. Não vai dar. Sacerdote. Funcionário. Gente, olha só, se essa quarentena continuar, vou ter que ver o que eu fiz aqui, ó. Foco aqui, por favor. Essa era a pirâmide hierárquica dos maias. Lá no alto, tá? No topo da pirâmide, está o imperador, certo? A aristocracia. A aristocracia é formada pelos sacerdotes, pelos guerreiros e pelos funcionários. Viram aí na pirâmide? Abaixo, né? Em um patamar, os camponeses também eram chamados de calpule, e eles tinham aquela vantagem que eu falei. Eles não precisavam, a única vantagem que eles tinham era essa. Então, eles não tinham que servir de escravos para essa galera aí. Quem quiser pode ir anotando essa pirâmide ativa. E, por último, lá embaixo, na base da pirâmide, estavam os escravos. E os escravos, olhar para a galera toda de cima, ok? Eles eram a base da hierarquia e eles eram obrigados a trabalhar para esses escravos. Eles eram prisioneiros de guerra e aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas ou tinham cometido algum tipo de crime. Ô, tia, qual que é mesmo aí? É imperador, o último escravo e... Peraí, Álamo, voltando aqui, ó. Sacerdotes, imperador em cima, embaixo. Sacerdotes, isso aí é aristocracia. Abaixo, funcionários do imperador, tá? Abaixo dessa classe, aí vem a classe são 4 andares da pirâmide. Por último, os escravos, ok? Então, todo mundo conseguiu pegar a pirâmide aí, né? Por último, aqui para a gente poder... Agora nós vamos falar aqui agora sobre os astecas, sobre como eles impressionam. Eu não consegui encerrar aqui, eu vou só abrir uma outra aula. Não tem como abrir outra, porque para salvar a aula dada. Então, eu vou ver se eu consigo encerrar aqui. Assim como as suas joias, os astecas eles começaram ali. E isso fez com que os espanhóis cresceram. Porque quando eles chegavam, eles roubavam, levavam tudo da civilização para levar para a Espanha, né? Principalmente um espanhol chamado Hernán Cortés. Então, gente, olha só, eles se dedicaram de fabricar cerâmica. Então, todos esses povos, eles estavam envolvidos com tecido, com fabricação de vaso, qualquer tipo de artefatos lá da Mesoamérica, né? Eles desenvolveram um calendário que governava, que dividia o mesmo dias para cerimônias, para rituais religiosos, ciclos agrícolas, etc. E 365 dias para os afazeres diários, as coisas do detalhe. O calendário dos astecas, ele tinha 18 meses, certinho? 18 meses e cada mês tinha 20 dias. E cada um desses meses era representado por um símbolo que eles usavam lá. E, assim como todos os outros povos pré-colombianos, né, os astecas são deuses lá da natureza. Os deuses deles eram baseados nas forças da natureza, que eram o sol, a lua, os astros, né? E o sol e da terra, olha só que interessante isso aí, gente. A criação do sol e da terra ocorreu por causa de um sacrifício de 2 deuses, no fogo, e a morte desses 2 deuses originaram o sol e a terra. Para eles pensavam dessa forma, né?
que esses dois, para que nascesse o Sol e a Terra, esses dois deuses precisavam ser mortos na fogueira. Então, outra coisa também, eles faziam rituais religiosos com sacrifícios humanos. Eles acreditavam que era necessário o sangue dos astros. Os astros, como o Sol, até as estrelas, a Lua, né? E que para que derramar o sangue desse povo todo aí. E geralmente, tá? Os escravos, eles eram escolhidos para os sacrifícios humanos. Ou aqueles que tiveram esses sacrifícios humanos, né? Eles eram vistos como sacrifício dos deuses. Tudo aquilo que os deuses fizeram para eles. E assim termina a civilização asteca, termina a nossa aula, vocês estarem aqui me ouvindo. E dúvidas, pode me chamar lá, tá bom? Ok? Vai cortar a reunião, tá? O Álamo só liga a câmera. Beijo pra vocês. Falo. O Álamo só liga a câmera no final da reunião. Agora tá acabando, né, Álamo? Pra aparecer. Ai, agora todo mundo tá liga. Então, beijo. Acabou, Vou galera. criar um chat aí, eu vou criar um chat. Vou encerrar aqui.